Bom dia. Sempre começa mexendo nos óculos, mexendo nos cabelos. Em vez de ficar assim, quietinho, assim. Oi, Bárbara, bom dia. Bom dia a todos e todas. Tá aí, nosso convidado já tá aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, ai. Gente, Olá, ah, muito bom, muito bom. Ó, tem meus quadrinhos aqui em homenagem à Juliette, ao cordel. Quer dizer, primeiro é o cordel, né? Porque a Juliette chegou depois, né? O fenômeno da internet. E aí, Paulo? Bom dia a todos e todas. bom dia. Bom dia. Sou Sandra Helena Pedroso, contadora. Estou vice-presidente do Sindicato dos Contabilistas do município do Rio de Janeiro. Esse ano estamos comemorando 105 anos de existência e temos feito vários projetos especiais. E esse é um deles, que é homenagear os pais. E hoje estou trazendo aqui para a gente bater papo nesse nosso canal o Paulo Haus, que é advogado, que é da comissão da OAB, do terceiro setor, é presidente da FUNPERJ, mas mais importante do que tudo, Paulo é uma pessoa fantástica, um ser humano muito lindo, porque eu já falei para vocês, eu só trago pessoas aqui lindas, pessoas humanas, que têm empatia, né? E Paulo é um pai muito legal. Já soube que os filhos dele dão, pô, pai, vai lá, pai, melhora aí essa tecnologia, ó, porque vocês sabem, a ideia aqui desse homenagem aos pais é também fazer fofoca da vida alheia, né? No bom sentido, né, gente? Saber, porque Paulo, queria que a ideia desse projeto é a gente conhecer as pessoas, porque a gente conhece o profissional, mas quem é o Paulo Pessoa? O que o Paulo acredita? Como é que o Paulo chegou até aqui? Então, muito obrigada por aceitar esse desafio e conta pra gente, quem é Paulo Haus? É, bem, bom dia para todo mundo. Bom dia, Sandra. Muito obrigado pela honra, pelo convite. Sabe que das coisas mais difíceis do mundo é você definir a si próprio, né? Às vezes você olha no espelho e não se gosta tanto. Geralmente a gente não gosta de muita coisa, né? Às vezes você tenta se iludir e a pessoa mais difícil que você tem para enxergar é não só o outro, é você mesmo. Eu não sei como definiria pessoalmente. Eu diria o seguinte: eu, sim, sou uma pessoa normal, um carioca, um brasileiro do século XXI que vive como todo mundo está vivendo, um período muito difícil, muito deprimente, né? Muito meio depressivo, meio de crises continuadas, de falta de solidariedade, de conflitos que não deveriam estar existindo eventualmente portanto se sente também um tanto frágil nisso. Como é que a gente consegue dar conta que chegou a nossa vez
pelo menos eu vejo com 55 anos, é a vez eu tenho a responsabilidade, assim como as outras pessoas da uma cidade, têm de dar conta disso daí, do mundo que se encontra, da crise climática, da crise política, de ficar discutindo sobre questões fascistas ou não, de dar segurança para as mulheres. No século XXI, a gente não conseguiu fazer isso. Um aumento, grave aumento de violência doméstica durante a pandemia, de discutir no século XXI no Brasil o racismo, isso ser um problema, de dar segurança para as pessoas que têm sua opção, ou mesmo não ser opção, né, mais modernamente falando, que tem gêneros e correntes de comportamento de gênero distinta, como é que essas pessoas não têm, não alcançaram a dignidade ou o mínimo de compreensão do direito, de ter segurança de andar nas ruas? E pessoalmente falando, assim, se eu fosse perguntar em São Paulo, eu diria que é uma pessoa que acho que como grande parte dos brasileiros conscientes, se vê nesse momento na frente de um desafio que talvez a gente não seja capaz de levar. E isso é muito problemático, né? Isso é muito complicado. Mas fora isso, sou pai de dois caras fantásticos que já deixaram de ser crianças. E são duas pessoas fantásticas, eruditas, bacanas, muito bacanas. Assim. Me ensinaram muito. E estão me ensinando. Que bom. E o que seus filhos fazem? Meus filhos, meu filho foi para a França, eles passaram no vestibular francês, né? São poliglotas e tal. Passaram no vestibular francês e meu filho foi fazer engenharia, fez engenharia e é já engenheiro na França nesse momento. Entendi. Está atuando, recém-formado. Minha filha segue os caminhos da família, né? Do avô, do pai, e entrou na faculdade de Direito e está, nesse momento, estudando em Paris, Direito, em foco, Direito Nacional e tudo mais. São dois caras fantásticos. Que bom. Isso prova que você foi um bom pai. Um pai consciente, né, que ensinou para ele, que eu acho que isso é muito importante. E a ideia dessas lives está sendo isso, mostrar para as pessoas que dentro de casa, né, a oportunidade que os filhos têm de ter uma convivência com os pais e, com isso, serem pessoas, não vou dizer boas, mas pessoas que tenham empatia, né? Que eu acho que isso é muito importante hoje. E você falou uma coisa aí, o negócio da questão da violência doméstica. Eu tenho refletido, Paulo, que como que trabalhava nas comunidades, né? Eu trabalhei nas comunidades aqui pacificadas no Rio. Eu acho que, na verdade, a violência doméstica está se falando muito, porque a pandemia. Eu acho que, na verdade, a pandemia o que fez foi trazer isso à luz, porque isso acontecia muito. Eu andando aí nas comunidades, tinha sempre alguém, uma, duas, três, e aí eu sempre conversava, mas as pessoas não se sentiam muito à vontade de denunciar. Será que não é isso, não? Poxa, eu acho que você tem toda a razão, mas isso também, veja só a responsabilidade que nós temos, né? Eu venho de uma família de gente que migrou para cá, veio da Europa recentemente, e inclusive na parte da minha mãe, pessoas que vieram fugidas. Vieram fugidas das revoluções, das perseguições raciais, religiosas, de massacres e tudo mais, e vieram dar os costados no Brasil. Com toda a pobreza, com todo o fato das pessoas saírem e terem que abandonar tudo que tinham, e saírem quase com a roupa do corpo, e chegarem aqui e tentar uma vida diferente, eu não tenho na minha família nenhum registro de violência contra a mulher ou contra a criança. Então, o que eu fiquei impressionado num certo momento foi, ao falar sobre esse assunto e ter de lidar com isso, porque eu sou advogado de organizações de sociedade civil e ter de lidar com isso, quando eu sou um professor, né, você, e num certo momento eu confrontei os números, e os números, sabe que os números têm essas coisas, né? Você olha os números, são símbolos mágicos, né?
Uhum. E parece que eles não fazem muito sentido, porque eles são símbolos mágicos, eles são só números. Né? Mas quando você bota os números na vida concreta e fala assim, o que significa isso? O que significa essa quantidade de gente, esse percentual de gente que tem problemas familiares, violência doméstica, que sofre permanentemente, continuamente, sempre, todos os dias vai ter gente sofrendo isso, assédios e violências, e violência contra a criança e tudo mais. É. E eu de repente me toquei que provavelmente nessa live aqui, nesse momento, tem um monte de gente que sofre disso, nesse momento. Uhum. E que essa minha bolha, esse negócio ilusório, a gente vive de ter uma família que não tem esses registros, e não acho que seja por escondido, na minha família em particular, né? Mas na minha família não ter esses registros de violência contra a mulher, de violência contra a criança, de agressão, dessas coisas todas, nos causa uma ilusão de que talvez a gente esteja acompanhado de gente também assim, não é verdadeiro. Uhum. E aumenta a nossa responsabilidade. É. Né? Aumenta a nossa responsabilidade. Ver o outro é muito importante. Né? Ver o outro é muito relevante. Nessa live, nesse momento, deve ter um monte de gente que deve ter tido problemas desse tipo. Sim. E a gente precisa enfrentar isso no Brasil, sim. Agora. É. Não, e eu acho que uma coisa que a gente tem que ter coragem de denunciar, né, de fazer alguma coisa pelo outro, mesmo que seja uma coisa pequenininha, mas fazer muito isso, né? E também fortalecer essas famílias de pensar também diferente, né, Paulo? Porque pensando até nessa questão do objetivo dessa live, que era falar da homenagem aos pais, também a gente entender que muitos desses homens são pessoas que foram educadas, claro que por mulheres também, e que sempre falaram que aquilo era certo, que a opressão, que a mulher tinha que ter um papel significativo, que ele era aquela figura. E eu acho que a gente, enquanto cidadão, temos que também falar isso e entender que aquele homem, ele também é uma pessoa que também sofreu. A gente tem visto algumas coisas assim também, de que alguns homens também têm sofrido assédios, né? Não só a violência doméstica por uma mulher, mas também a questão do assédio, né? Eu acho que isso a gente tem que também falar um pouco. Eu acho que a gente tem que desconstruir. Acho que a gente tem que começar de novo, sabe? Porque Porque eu é acho, muito importante. eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que nesse ponto daí, em vez de eu agradeço muito suas palavras e tal, mas eu vou declinar dessa história de você constatar que eu fui um bom pai. Eu acho que eu não fui um mau pai, mas eu acho que a gente tem que partir de uma crítica verdadeira. Você sabe que o que acontece numa sociedade machista, e é isso que a gente vive, uma sociedade machista, uma sociedade absolutamente agressivamente machista, é que ela infantiliza as pessoas. E a primeira pessoa que elas infantilizam são os homens. Quanto custa para a nossa sociedade ficar esperando que o homem chegue à maturidade após os 50 anos de idade? Uhum. Quanto custa para um homem ser formado de não ter nenhuma orientação com relação assim, à obrigação de ser produtivo, de trazer para casa, de sustentar, essas coisas todas, é um tanto opressiva. Como se fosse só dele esse negócio. E, ao mesmo tempo, uma recusa, um completo despreparo para as questões mais básicas da vida, talvez a mais básica de todas elas, que é lidar com afeto. E eu diria para você que eu não fui um pai preparado. Não fui. Eu sei que tem gente muito mais preparada do que eu. Isso não é nenhuma vantagem. Eu não fui um pai preparado. E eu acho que a imensa maioria das pessoas não são pais preparados. A gente pensa assim, eu ficava lendo, você sabe, sou judeu, e no Pirkei Avot, que é a sabedoria dos patriarcas, tem uma frase fantástica que fala: educar seus filhos, dando a eles raízes e asas. E você pensa que as coisas se limitam a isso, mas isso é só a parte da saída da entrega. Né? O caminho pelo qual você percorre fazendo isso aí
é um caminho que a gente deveria, como homens, ouvir mais das mulheres, sabe? Talvez se a gente conseguisse entender melhor com as mulheres o que acontece hoje em dia, e até mesmo essa briga contra a violência familiar, acho que faz parte disso, a gente conseguiria amadurecer como homens. A verdade é que a gente produz homens péssimos. Nós produzimos homens ruins. Nós estamos vendo hoje homens que, inclusive nossos deputados, na Câmara de Deputados, vestindo camisa de torturador, né? Homens que fazem esse tipo de expressão, homens que fazem choça e troça com relação às mulheres, profissões inteiras que não entram mulheres, salários diferenciados com relação a elas. Assim, isso daí me revela, eu concordo contigo, é talvez uma opressão que diz respeito à imaturidade, inclusive, que o machismo produz nos homens e faz com que a nossa sociedade pague um preço muito caro. Muito. Exatamente. Não, eu tive uma percepção de vida completamente diferente quando eu fui ao conhecer os campos de concentração nazista. Isso para mim, assim, eu falo que isso fica muito... e quando você chega lá, quando você começa a ver aquilo, você começa a pensar que a vida tem que ser diferente. Porque as pessoas que passaram por lá, algumas poucas sobreviveram e outras que ficaram por lá, e as pessoas que cuidaram daquilo lá, é muito ruim. E tenho sempre lembro daquela imagem lá, da moça falando para mim assim, esperamos que isso nunca mais aconteça. Porém, eu ultimamente tenho olhado muito que eu acho que a gente não aprendeu. Não aprendeu, não. A gente continua fazendo, e talvez por isso, porque a gente, enquanto sociedade, nós não estamos tratando bem uns aos outros. E lembro que lá numa das salas que tinha os relatos de algumas pessoas, e as pessoas falavam o quanto elas foram se cuidando, e sobreviveu quem conseguiu cuidar um do outro, né? E eu acho que está faltando um pouco isso, desse entendimento de que nós só vamos melhorar enquanto sociedade se conseguirmos cuidar um dos outros e mostrar o lado bom. E se a gente falar, por exemplo, do Rio de Janeiro, essa questão que a gente estava falando antes, né, na questão das comunidades, muitos vivem numa situação muito difícil, sem saneamento básico, né? Ontem mesmo estava falando o número de pessoas com sarampo, com tuberculose na cidade do Rio de Janeiro, é um número assustador. Como assim? Eram doenças que já não existiam mais no Brasil. E a gente volta a um retrocesso. E aí, cadê a política pública para isso? Será que efetivamente a gente tem? Então, eu acho que a gente tem que repensar. E eu queria muito, com esse trabalho que a gente está fazendo de homenagem ao Dia dos Pais, e um trabalho que a gente está fazendo de oficina de cidadania, é fazer com que as pessoas reflitam que nós estamos juntos e juntos a gente pode modificar. Por isso que eu acho bem legal esse trabalho que você faz da FUNPERJ. Muito bacana. Eu acho que é por aí mesmo, sabe, Sandra? A gente se conhece há tanto tempo, né? A gente sabe como é que o outro pensa, como é que a gente pensa junto nisso daí. O problema, assim, veja, olha a raça humana, como é que é improvável, né? Nós nascemos em metade da época de gestação, na verdade é isso, a criança só se forma 9 meses depois que sai do útero, deveria ser uma gestação de 18 meses, que o nosso cérebro impediu que acontecesse antes, que acontecesse no tempo certo, porque senão não conseguiria sair do útero, não conseguiria passar do canal vaginal. Enfim, nós somos animais muito frágeis que precisam, durante 7 anos pelo menos, serem carregados como animais, né? Serem protegidos e carregados, porque não tem nenhuma condição de se defender a si próprio. Isso numa situação do mundo animal, que qualquer animalzinho nasce e em minutos, em segundos, ele já está em pé e já está começando a andar e em alguns dias já corre, tem alguma capacidade de defesa. Nós não somos assim.
O que faz a gente ser desse jeito e ter dominado o planeta? Você vai conversar com o economista e ele vai falar para você que, na verdade, o homem busca a vantagem, né? O homos econômicos, né? Aquele cara que fala assim, você vai conversar com um filósofo que tem, um cara de ciência política que vai falar com você sobre o ponto de vista cartesiano, vai falar que o homem é o lobo do homem e que a gente precisa de um Estado para poder oprimir a gente, nos ameaçar para que a gente não se mate uns aos outros. Quando, na verdade, nada disso é verdadeiro. A antropologia moderna mostrou para a gente, mostrou para todo mundo, que o nosso grande fator, nossa grande vantagem, nossa grande arma de sobrevivência como espécie que dominou o mundo foi o exato contrário desses dois pensamentos, foi a solidariedade. A nossa capacidade de atuarmos juntos como sociedade, de termos a empatia que você tanto fala, com relação às pessoas que a gente não conhece. A necessidade que nós temos de sermos solidários, de recebermos a solidariedade dos outros. E mais ainda, nesse momento, no momento de pandemia, por exemplo, a gente sabe que nós temos uma guerra para enfrentar. E não é uma guerra que exército nenhum dê conta, não o exército profissional. Só existe um exército que dá conta de uma guerra desse tipo, aliás, como as grandes guerras, que é o exército de voluntários. Nesse momento, além da gente ter uma sociedade que está em conflito grave em matéria política, nós temos um aparato público político que nos desagrega, que nos divide, que enche a nós de informações falsas, que contesta as mínimas normas de sobrevivência de como andar junto, de como fazer coisas, de como olhar para o outro, de como ser solidário, né, de como ter responsabilidade. Tudo isso é jogado no lixo por modelos que nunca funcionaram na história da humanidade ou falta completa de modelos, a simples proposta de destruição. Então, quando a gente fala assim de políticas públicas, é isso que eu gostaria de chegar. Geralmente, quando as pessoas falam políticas públicas, elas traduzem para o português a terminologia americana, em inglês, de public policies. Mas em inglês há uma diferença entre duas palavras, politics and policy, que não há nas línguas latinas. Nas línguas latinas, política é política, e serve para os dois casos. E política é sempre a gestão da sociedade, a gestão da cidade, a gestão do que é coletivo, a gestão do ambiente de vivência coletiva, né? E, então, em inglês, policy é estratégia, né? Então, a gente está falando de política, de public policies, ou seja, estratégias públicas e não de políticas públicas. Mas eu queria pegar esse gancho de políticas públicas e falar assim, no Brasil a gente fala de políticas públicas, veja só, como se fosse uma responsabilidade ou como se fosse uma exclusividade, uma prerrogativa do Estado, do poder público constituído, né, do cara que se elegeu e que acha que vai poder mandar muito quando não pode mandar. Né? Na verdade, tem que executar um empregado nosso para fazer aquilo que a Constituição manda, mas muitas vezes ele não aceita sequer isso aí. O que você tem, na verdade, em matéria de public policy no Brasil, ou de políticas públicas que a gente poderia ter, que não existe nenhuma possibilidade de ter uma política que seja, ou seja, política pública, né? Tudo que é político é público, ou seja, tudo que é dado para a cidade é público. A única possibilidade que eu tenho de fazer uma política pública, ou seja, de fazer alguma coisa que seja, em vez de público, ou seja, aquilo que funciona para a cidade seria fazer com que o público tomasse posse da cidade. Exatamente. Veja, essa construção da democracia é necessária. A democracia que conseguiria superar, por exemplo, a gente poder superar a epidemia de dengue. A gente não separa a epidemia de dengue, cujo controle é extremamente simples. É o controle que nós temos que ter em nossas casas. Exatamente. É independente de classe social. Não me venha com essa história. Não, porque as pessoas mais pobres, caramba. Você tem favela muito mais organizada. Aqui no Rio se provou, no combate à pandemia, que você tinha, na verdade, por exemplo, existiam comunidades que eram controladas pelo tráfico, existiam comunidades controladas pela milícia, e um presidente e uma família que historicamente faz menções à milícia e vinculado à milícia, né? Então ele tinha e estava fazendo campanha contra a pandemia como se ela não existisse. Como resultado disso, olha só que coisa curiosa, gente. Todo mundo temia muito que nas comunidades do Rio de Janeiro a pandemia se alastrasse de maneira completamente incontrolável. E a gente revelou-se um mistério absoluto, de que em comunidades como Rocinha e outras mais,
a epidemia não avançava tanto quanto avançava na Zona Sul e nas comunidades, nos bairros de classe média ou classe alta. E quando se foi pesquisar sobre esse assunto, o que se encontrou foi o seguinte: porque nas comunidades onde existiam traficantes e não milícia, né? Porque onde existia milícia, a pandemia desolou a comunidade, mas onde existia traficante, os traficantes que são da própria comunidade, não de fora, né? Eles acabaram contribuindo para o controle da pandemia, mandando as pessoas usar máscara, mandando também, falando contribuindo para botar álcool, disseminando informação para lavar as mãos, não fazer festa, não fazer baile na favela. Por incrível que pareça, né? E eu não digo que seja o tráfico, senão o fato curioso de que a sociedade, nesses lugares que não tem uma intervenção da milícia, foi a própria sociedade quem fez a sua gestão. Coisa que a gente não encontra nos bairros mais melhor serviços, bairros de pessoas de função de condição econômica melhor. Nós não temos nenhuma saída se não for nós por nós mesmos. Eu acho que... Não, e até falando disso, a gente eu participei muito mais nas discussões do que efetivamente no trabalho da mão de obra. Vocês foi feito um trabalho bem interessante, né, que foi o Pacto do Rio, para mas contribuir, né, com a testagem e mesmo com a proteção dessas pessoas, né? Acho que foi muito importante e vocês ainda estão levando adiante, né? Porque ainda precisa de um pouco mais. Que lição que você tira desse trabalho que você fez, do que você está fazendo do Pacto? Algumas excelentes e outras muito preocupantes. Me deixe falar sobre isso, talvez o Pacto, para as pessoas talvez não saibam, que num certo momento, logo no início da pandemia, a gente entendeu na FUNPERJ que não tinha condição de superar isso com o governo. Mesmo os melhores governos não superariam isso. Assim, governos com bons líderes, governos com líderes construtivos e com capacidade financeira para poder atuar. E no Brasil, o que a gente tem é uma situação absolutamente conflagrada, né? De conflitos eternos, uma eleição que parece que não termina jamais, e continuamos em eleição, não é um negócio sem parar. No estado do Rio de Janeiro, nós temos governadores presos, ou seja, uma ausência de governo, e a gente não poderia esperar que do poder público com essa... E no meio de uma crise econômica, que antes do mundo ter entrado na crise econômica da pandemia, a gente tinha entrado em 2014, final de 2014 e início de 2015. Nós temos um problema agravado em cima do outro, como se fosse infinita a nossa capacidade de reagir a problemas, né? E em todos esses problemas foram causados dentro e pelo setor público. Que coisa curiosa. Eu não acho que a gente possa dispensar o setor público, o Estado, né, governos, nada disso, não. Também não acho que eles sejam uma salvação eterna, mas eu acho que a gente precisa fazer uma avaliação correta. Todos esses problemas foram causados em governos, por governo, durante governos, na disputa por governo. Então, a gente precisava se levantar e falar o seguinte: olha só, a gente não pode esperar que a gente vai passar por essa pandemia e esperar que as pessoas morram, também sem que a gente faça nada, tem que fazer alguma coisa. Então, a FUNPERJ se levantou e propôs para a Federação de Indústrias, para a Federação de Comércio nós somos a Federação das Fundações e Associações do Estado do Rio de Janeiro, FUNPERJ. E para o Estado do Rio de Janeiro, para a Secretaria, que a gente fizesse uma mesa coletiva de trabalho articulado. Os recursos que nós temos são poucos e a gente não pode perder um centavo desses recursos para poder tentar isso daí. A gente tem que se articular e fazer uma proposta da sociedade para a superação da pandemia. Veja só que coisa. Nós iniciamos nisso aí. Logo nas tratativas, nós consolidamos, por exemplo, tiramos as dúvidas. Tinha umas dúvidas todas, antijurídicas, com relação à isenção do imposto sobre doação, porque no Brasil, o Brasil é um país muitíssimo pouco solidário, tem um governo agressivamente antissolidário. Tem uma história governamental agressivamente antissolidária para o Brasil, no Brasil. Doar tem imposto, menos no estado do Rio de Janeiro. Porque o trabalho como você, Sandra, que fez, toda a sua vida, nós da FUNPERJ também, né? Nós conseguimos fazer com que o Rio de Janeiro fosse o único estado da federação que desse isenção de doação para as instituições sem finalidade lucrativa.
Então, quando a gente chegou na pandemia, a gente estava pronto para voar. Só que a gente tinha uma fofocada vinda de outros estados da federação, que duvidava de tudo e atingia bancos, doações internacionais, estava chateando. Então, logo no início da pandemia, a gente se mobilizou, você se lembra disso? Nós conseguimos do governador do estado um decreto para falar: a lei está em vigor e ela funciona porque está em vigor. Exatamente. Isso Não, foi assustador importante. isso. Isso foi importante, embora fosse tautológico, fosse ridículo. Foi extremamente importante para dar segurança para os doadores. Veja, movimentos como União Rio, que se vincularam, que assinaram um pacto pelo Rio, também conseguiram mais de 75 milhões de reais nessa pandemia de doação sem nenhum receio. As empresas do Rio de Janeiro doaram sem nenhum receio. Os movimentos receberam. Nós conseguimos fazer um circuito de solidariedade, que de alguma maneira passou pelo Pacto pelo Rio, que foi resultante desse movimento também, e que teve o benefício desse movimento também, que foi impressionante. Chegamos a atender, só nesse movimento que eu citei, mais de 180 mil famílias. Nenhum governo brasileiro de Estado atende 180 mil famílias. E a sociedade civil do Rio de Janeiro atendeu. Né? E baseado, inclusive, nessa capacidade que a gente tinha de não ter medo da legislação. O único estado do Brasil que não tinha medo da legislação como pessoa do ar. Isso tinha daí uma legislação, né, que apoiava. Isso daí alavancou a nossa também, essa mesa de negociação para a gente fazer isso. Nessa mesa de negociação, para você entender, entraram várias organizações. A Fiocruz entrou, a Redditor entrou, a Universidade Federal Fluminense, UF, entrou um consórcio de 16 municípios, o Conveste, entrou o coletivo dos gestores da Ciência Social, 92 municípios do Rio de Janeiro, entraram lá dentro. Né? A gente teve mais de 80 voluntários rodando. Nós conseguimos, veja, para quem não soube o que aconteceu, nós conseguimos, entre outras coisas, 900 mil testes gratuitos e doamos para os Estados Unidos. Testes Covid. Mas o curioso disso aí, com tudo que a gente possa colocar na mesa e botar, e estamos agora fumando firme para poder tentar conseguir com que o certificado de captação profunda da infância e adolescência funcione. É a sua grande luta, assim, é a sua grande luta. E tentando ver se a gente consegue fazer com que a sua luta seja honrada, sem ajudar você a conseguir isso. Nossa luta. Mas não, vamos aos bois. Vamos, a gente vai ampliar a captação para os conselhos. Você e os contadores sempre estiveram nessa frente. Você e os contadores sempre estiveram nessa frente. Sempre tiveram. E aí tem um problema nosso, né? Que vai atingir você, os contadores, e que atingiu também o Pacto pelo Rio, do qual você participa, e a FUNPERJ. É que no único momento que a gente teve de lidar com o Estado do Rio de Janeiro, ele ficava se desestruturando na nossa frente. Era como tentar segurar a água com as mãos. Né? O governador tinha apoiado, os primeiros secretários que assinavam já não eram mais os secretários, outros entravam, não sabiam. Quando você contactava um e conseguia colocá-lo de novo dentro da mesa, o outro mudava. Depois foi o governador do Estado, sofreu impeachment, e aí o novo governador não sabia se era hora de conversar. Depois ele, naturalmente, não tem mais tempo nenhum para conversar. E o chefe de gabinete vai para cá e para lá. Então, o Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado do Rio de Janeiro, nas suas fragilidades, acabou ficando ausente, e isso é preocupante. A gente precisa recuperar, porque sem essa liderança fica muito difícil. E a Alerj ficou muito mais presente, está muito mais próximo hoje em dia à Assembleia Legislativa, e mesmo assim também é complicador. Nós vamos chegar numa eleição daqui a pouco. Então, esse clima, em primeiro lugar, como fazer política sem fazer pouco da política eleitoral, porque ela é fundamental, e dos partidos políticos são fundamentais, essenciais. Eu não admito participar de nada que seja contra a democracia, nada que seja contra voto, nada que fragilize eleições, que fragilize a atividade política, que se fale mal do negócio. Não faz parte do meu compromisso. O meu compromisso é pela democracia. Não é nenhum partido em particular, mas o meu compromisso é sempre pela democracia, contra qualquer tipo de autoritarismo. E esse é o compromisso da FUNPERJ também, então a gente está bem. Falta esse agente político que está muito fragilizado nesse momento. A gente pode esperar que ele venha, mas quanto a gente pode esperar que ele venha antes que tudo vá embora, né? Antes que muita coisa importante se vá. Mas a importância é o seguinte: o que me doeu mais, no único momento em que o pacto, de alguma maneira, foi acessado para procurar a imprensa e dar para a imprensa jornalistas ficaram interessados, uma sala jornalista ficou interessada e pediu para a exclusividade, a gente esperou, nada aconteceu. Sabe? E a gente descobriu que a imprensa do Rio de Janeiro, por exemplo,
as notícias, não, nada de que seja construtivo e bom vira notícia. Que nesse momento de grandes escândalos, de impeachment de governadores, de tentativa de impeachment de presidentes, de ações criminais no STF, nesse momento de gente cercando e jogando pedra no Congresso Nacional e falando que só tem bandido lá, ou coisa similar, ou de governadores presos, né? Parece que fazer o que é certo não gera notícia para a nossa imprensa. Mas, Paulo, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Muito ruim. Mas olha só, pensando nessa questão da pandemia, como é que foi para você? Você já trabalhava mais em casa ou mais no escritório? Como é que você se relacionou com essa restrição de mobilidade, vamos dizer assim? Tá, Sandra, você me pediu no início, assim, quando você falou assim, vamos conversar com o Paulo, a pessoa, eu fiquei apavorado. Eu sou um cara muito, muito, muito reservado, muito. Eu nunca falo da minha vida pessoal assim, é difícil. Você me conhece há tanto tempo, você nunca deve ter ouvido, né? Uma coisa desse tipo. Eu faço só em tese, né? Só em tese. Mas então, eu vou lhe dizer então um pouquinho. Meu pai, que era um advogado absolutamente genial, uma pessoa que era adorada por todo mundo que eu conhecia, ele era quase como eremita. E eu chego a pensar hoje em dia que se tivesse mais cuidado, mais família, mais capacidade, mais ciência na época, talvez se descobrisse que ele tivesse síndrome de Asperger. Tal capacidade que ele tinha de ficar centrado em si próprio, se isolar, não participar, nem muito da família, nada. O negócio dele era o trabalho, era a literatura, era a música e tudo mais. Que legal. E eu achei sempre muito esquisito, isso é um nome muito erudito, mas sempre muito esquisito isso. Afinal de contas, minha mãe era muito erudita também, e nem por isso era uma pessoa pouco social. Mas sempre muito esquisito, mas todo mundo achava ótimo e tudo mais. E aí, quando chegou a pandemia, eu tristemente reconheci em mim que eu acho que eu tenho bastante meu pai. Porque ficar isolado na minha casa, cercado com as minhas coisas, olhando para o meu computador e lendo os livros que eu quero ler, ouvindo a música que eu quero ouvir, produzindo com o negócio, foi um enorme prazer. Um prazer egoísta, um prazer doentio, um prazer errado. Porque, veja, eu fiquei muito produtivo, né? Muito mais produtivo do que era antes, mas um prazer muito errado. Porque eu acho que as pessoas não estão enfrentando, e não sou só eu que sou uma pessoa reservada ou que tem dificuldade de falar si próprio. Né? Os brasileiros têm. Nós somos mal educados. A pandemia da Covid, ela mostrou uma série de fragilidades nossas. E uma delas é essa, porque essa esconde a segunda onda da pandemia. Porque a segunda onda da pandemia não é a delta, não é nada disso. A segunda onda da pandemia é a depressão. Os nossos jovens estão deprimindo, estão sendo internados. Os advogados do Rio de Janeiro estão procurando psiquiatras e tomando remédio. Eu ouço isso uma após o outra, muita gente caindo nessa história. E por isso que eu me acho até meio doente, porque eu fiquei feliz com uma coisa que entristece as pessoas, naturalmente, que isso não é correto. Né? E não pode ser usado como paradigma para ninguém. Não pode ser usado como paradigma para ninguém. E nós temos que ter responsabilidade com isso também. Eu não sei, Santa, como é que a gente vai conseguir dar conta dessa segunda onda? Como é que a gente vai dar conta da pandemia na alma? Da marca profunda na alma das pessoas que essa pandemia vai deixar. Que esses governos em conflitos vão deixar. Como é que a gente vai dar conta disso? Da desconfiança que nós temos uns com os outros, a falta de vontade que a gente tem de voltar às ruas. Né? Qual a vontade que você tem de voltar às ruas e encontrar pessoas que entram em confronto com você naquilo que em democracia deveria ser uma construção positiva de tentativa e erro e de tolerância e de consenso. As pessoas não entendem. Não é a unanimidade que a democracia busca. E nem é a supressão das opiniões por uma opinião vencedora. Ao contrário disso. O que a economia busca, o que a democracia busca, é a construção do consenso. Consenso é uma palavra curiosa. Consenso é a nossa capacidade de abrir mão de algum ponto para tentar chegar num ponto em comum. E a palavra desconstruída vem de consentir. Consentir junto contigo.
de estar disposto a sentir junto contigo. Eu E eu queria acho que isso é tão difícil, sabe? E eu acho que as mulheres têm tanto a ensinar para a gente isso. De novo, os homens são muito despreparados. Aí, pensando nisso, você é essa pessoa que gosta, que é mais centrada, é mais reservada, com relação aos seus filhos. Você acha que você, olhando para trás, você, na maturidade hoje, você faria alguma coisa, faria alguma coisa diferente? É difícil falar isso. Eu acho que eu faria 1 milhão de coisas, 90% de coisas diferentes, imediatamente pensando, mas ao mesmo tempo, como o resultado foi tão bom, talvez fosse melhor eu mexer no mundo. Assim, eu dei uma sorte desgraçada. Agora você tem que perguntar para eles, perguntar para eles se eles concordam com isso. Eu fico com medo da resposta. Enfrente o desafio, afinal de contas, ser pai. Pai são abusadíssimos. Desafios, escutar seus filhos, né? Hoje que a gente está falando de empatia, é exatamente também um pouco isso, da gente começar a fazer a reflexão, porque a gente fala muito de escutar o outro, mas os filhos, a gente acha que a gente sabe o que é melhor para eles, né? Então, já que você está falando de reflexão, reflita com eles. Será que eles não esperavam uma outra coisa? Você mesmo falou agora do seu pai. Ele ficava ali na dele. Será que se ele não fosse, uma pessoa um pouquinho mais carinhosa, tratasse os filhos de forma diferente, vocês também não teriam sido outros tipos de pai? Eu acho que é isso que acho que a gente tem que refletir, entendeu? Mas a gente só vai refletir se a gente também se der a oportunidade de escutar o outro, né? Porque não adianta a gente escutar, achar que... Não, tá bom. Olha aqui, virou um consultório de psicologia. E eu sou contadora, hein, gente? Mas você tem toda a razão. Eu não sei se eu consigo. É a minha imaturidade, sabe? Mas tem toda a razão. Primeiro porque eles são muito inteligentes, são muito... Como qualquer pessoa inteligente, tem coisas duras a dizer, mas você tem toda a razão. Tem que ouvir sim. Com certeza. Até mesmo porque aprende, né? Porque a gente aprende muito. Pessoas inteligentes se ensinam a você. E eles estão morando fora, então eles não ficaram durante a pandemia. Você também não teve muito contato com eles, pessoal. 2 anos sem vê-los. Nossa! É uma situação muito, muito ruim. Muito, muito ruim. E você não consegue partilhar agora. A gente espera começar a superar agora, né? Porque estão abrindo as fronteiras com a vacinação e sim, conseguir rever e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, também tem isso, né? A pandemia abriu, popularizou aquilo que na tecnologia já existia, que a gente já usava. Às vezes, sabe, Sandra, também não adianta muito. Você mora na mesma casa, está no mesmo quarto, às vezes dorme na mesma cama que a pessoa e você não fala com ela. Você começa a ver que você fala com a pessoa no momento que você bota post no Facebook ou no Instagram e ela responde de maneira negativa. Assim, você me desculpa. Né? E o que acontece é que as novas tecnologias, elas não eliminaram a capacidade que a gente tinha de se relacionar, não. Eu sou contrário a esse tipo de conclusão. Ao contrário, eu acho. Eu acho que as novas tecnologias ampliaram muito e muito bem, para muito melhor, a capacidade de comunicação que nós temos, né? Também fizeram uma outra coisa ruim. Porque o que eu vejo, é curioso, né? Eu tenho uma dificuldade de entrar no Instagram, especialmente no Instagram, porque o que eu vejo de vida feliz no Instagram e no Facebook é um negócio impressionante. Vejo tanta pessoa boa e tanta vida feliz que eu não sei por que diabos eu dei esse azar de, na hora de encontrar as pessoas, de fato, elas não são aquilo. Eu gosto de botar as coisas ruins também. Não, nem os fakes de foto, né? Que a pessoa bota lá e tal, se trabalha a foto e coloca e tudo mais. Eu estou dizendo mesmo, a felicidade. Tem uma música do Beatles que fala, né? Eleanor Rigby, que lives in a dream. Ela vive num sonho. Ela trabalha numa igreja
e ela vê o casamento dos outros, o casamento que ela gostaria de ter, mas que ela não se casará. E ela vive do sonho dos outros. E também tem uma música de um israelense, também chamado Idan Reichel, que fala o sonho dos outros, né? Halomot Shedacherim. E viver o sonho dos outros, né? Você às vezes você bota nessa segunda vida, nessa exposição pública excessiva, uma vida que você não tem, ou a vida que você não é, a pessoa que você não é, a fotografia que você não tem, que você retoca, e a imagem do que seria perfeito para você acaba se transformando no seu Frankenstein, né? Naquele ser costurado de mãos de outros, caras, faces de outras pessoas, o dorso de outra pessoa, todos coligados, uma energia absolutamente negativa e violenta para fazer você ter uma vida que não é a sua. Então, eu vejo nesse negócio de comunicação que existiu agora, que foi implantado, essas duas coisas. A grande vantagem que a gente teve de se acercar de pessoas com quem a gente só conseguia ficar mais próximo se a gente tivesse coladinho, se a gente visitasse, o que era muito limitante, né? E, ao mesmo tempo, também uma catapultação, um aumento enorme dessa exposição fantasiosa e real da vida das pessoas. Elas não são felizes assim, e quando elas começam a fazer, eu fico muito preocupado, né? Porque alguma coisa errada está acontecendo ali atrás. Eu acho que a gente pode usar para mostrar os dois lados, né? Tenho procurado fazer muito isso, né? Porque eu acho que não tem uma vida feliz. Tem dia que a gente está mais ou menos, e eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Por isso que tenho usado bem para falar, para a gente conversar, pensar, trazer pessoas, né? E esse é o papel que o sindicato tem feito, de trazer pessoas para falar sobre a pessoa humana, para falar sobre depressão, falar sobre o bem-estar, né? Temos procurado pensar em longevidade, então a gente tem feito muitas lives com temáticas diferenciadas e muito poucas com temáticas técnicas. E por isso essa proposta da homenagem ao Dia dos Pais, que é falar das pessoas, porque antes de tudo nós somos pessoas, somos seres humanos com virtudes, com defeitos, e a gente tem que mostrar para as pessoas que somos pessoas, pessoinhas, né? Que é isso, ficamos receosos, não sabemos algumas vezes como enfrentar algumas situações, o quanto nos emociona e quanto é difícil enfrentar algumas situações, né? Mas para a gente tá finalizando aqui, Paulo, adorei esse bate-papo, porque acho que são temáticas que a gente tem até que falar um pouco mais. Queria saber de você, para você deixar uma mensagem para o Dia dos Pais, para essas pessoas que vão depois nos ouvir. Acho que a gente fez várias reflexões aqui muito interessantes. Espero que essas mães que tenham filhos pequenos também, e os pais também, reflitam, né? Quem são seus filhos, como é que vocês estão fazendo, né? Eu acho que é importante. E aí, qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Se você me permitir, assim, dividir uma mensagem em duas, pensando aqui comigo. Primeiro, talvez essa homenagem seja mais bem recebida se for uma tapa com luva de pelica, né? Bem ao estilo Sandra, bem ao estilo feminino, porque os pais brasileiros aqui entre nós, nos números, não merecem nenhuma homenagem. A gente merece uma chamada de atenção grave para a gente virar melhores pais, melhores maridos, melhores homens, né? E eu acho que a gente precisa muito da ajuda e da orientação das mulheres, das pessoas mais velhas, nesse sentido, das crianças também. E precisa de ajuda. E essa ajuda, considerar que precisa de ajuda, eu acho que é o primeiro sintoma da possibilidade de cura, né? De outro lado, talvez
se a gente pudesse pensar também de que maneira a gente poderia usar isso daí, eu fico pensando o seguinte: nós temos hoje em dia no Brasil, neste momento, sendo discutido de maneira absolutamente irreal, improdutiva e completamente tirada de contexto, de sentido, uma discussão sobre as urnas eletrônicas, que sempre foram um exemplo mundial. Este país não tem um problema com urnas eletrônicas. Esse país tem um problema com urnas funerárias. Esse é o país que mais de 1.000 pessoas morreram ontem de Covid. Nos números oficiais, porque nos rincões verdadeiros desse país não tem nenhum acesso a números oficiais, isso aí deve estar muito acima do dobro disso. E esse é o país que nos números oficiais alcançou 560 mil mortos, e que nos números inoficiais, se a gente for pegar o verdadeiro que tem acontecido no Brasil, já deve ter ultrapassado muito mais do que 1 milhão de mortos. E esses 1 milhão de mortos de Covid, não do restante, só de Covid, pela irresponsabilidade do governo federal nesse ponto. Me perdoe, o governo federal, pela responsabilidade que eu acho que vocês têm que ter nisso daí. Não tiveram, não exerceram. Nós também produzimos famílias sem pais, famílias sem mãe. Nós produzimos crianças órfãs, que é a outra pandemia que vai nos cobrar o seu custo daqui a 15, 20 anos. Então, se os pais merecem uma homenagem, se para merecer uma homenagem, eu diria que a gente tem que agora pensar como numa tribo indígena. Né? Você tem uma curiosidade em tribos indígenas, por exemplo, que eu acho que nos árabes também tem. Nós colocamos o nosso nome, Sandra, em respeito geralmente aos nossos pais. Né? Isso, assim, você vê Jacobowitz, quer dizer, filho de Jacó, e por aí vai, assim. Sorensen é filho de Soren, e Martins é filho de Martim, e por aí vai, mas geralmente. Então, você faz homenagem aos pais. Em certas tribos indígenas brasileiras, em alguns países árabes também, os pais ganham o nome dos filhos. É o contrário. Ele passa a ser pai de, mãe de. Né? O que faz com que revela gravemente a responsabilidade que tem. Não os filhos em carregar a herança dos pais, que são as raízes, mas o pai de carregar as asas e de poder fazer a ginástica das asas dos filhos, como diz o Pirkei Avot, as asas, né, do compromisso que tem com o voo dos filhos no futuro. Outra coisa fundamental é que nesses lugares onde acontece isso, especialmente nas tribos indígenas, nesse caso, as crianças não são só os filhos dos pais, elas são os filhos de toda a tribo. Se tem alguma coisa que nós, pais, precisamos fazer para merecer essa homenagem agora, é entender que no futuro nós vamos ter famílias agregadas e que é necessário a gente aprender a ser melhor, além das nossas famílias, além dessa obrigação nuclear pequena, porque ninguém vive sozinho e a nossa sociedade é a nossa família e faz parte de nós. Nós precisamos pensar nisso daí. Então, se eu deixando uma mensagem para isso, além do elogio, parabéns, pais e tal, especialmente para aqueles que mereceram muito mais do que eu jamais mereci uma homenagem, que seja uma chamada de atenção para que a gente seja melhor, que nesse momento a gente precisa ser. Isso. Todos nós. Paulo, muito obrigada. Que você continue sendo essa pessoa fantástica. E desejo a todos os pais que busquem isso, refletir, né? E desejo a todo mundo mais empatia, tá bom? Hoje à tarde teremos um bate-papo com o contador Marcelo Monello, que é o vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, que também é um cara fantástico e trabalha no terceiro setor, como o Paulo. Então vai ser bem legal o bate-papo, tá bom? Gente, muito obrigada. Boa tarde, bom dia. Vejo vocês depois. Obrigada, Paulo, pelo desafio. Aceitado o desafio. Beijo, gente. Tchau.